Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo tranquilo aí com vocês? Como é que foram de final de semana? Como é que tem sido aí a quarentena? Por aqui tá tudo certo. Variando entre às vezes tranquilo, às vezes um pouco cansado de ficar em casa, mas sempre seguindo, tentando fazer com que isso seja da melhor forma assim para mim e para todo mundo, né? Me cuidando de quem eu amo, tentando me informar, tentando entender o que está acontecendo. Então, vamos começar aqui com a nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre os recursos naturais do Brasil. A gente vai começar, na verdade, né, a falar sobre os recursos naturais no Brasil e como que é feita assim, essa exploração desses recursos naturais, beleza? Vou passar aqui para a próxima tela para a gente poder acompanhar juntos. Então, vamos começar aqui, galera. A primeira parte que a gente vai falar sobre esses recursos naturais, a gente vai começar a falar sobre o extrativismo. Eu acredito que não esteja dando para ver aqui o quadrinho, porque a minha imagem está na frente. Deixa eu diminuir aqui então. Assim dá, né? A gente está conseguindo ver o que está escrito aqui. Ó. Então, daqui a pouco eu aumento. Sobre essa primeira atividade de exploração do Brasil, a gente vai começar a falar sobre o extrativismo, né? E o que seria extrativismo? Né? Antes da gente falar sobre extrativismo, vamos entender o que é extrativismo. Eu coloquei aqui, ó, nesse quadrinho verde, que qualidade de extrativo, do que se pode extrair e retirar. Qualquer atividade de retirada ou de coleta de materiais existentes na natureza para subsistência ou não. Ou seja, tudo aquilo que a gente extrai da natureza, todos os materiais que a gente extrai da natureza, sejam eles de origem animal, de origem vegetal ou de origem mineral, é classificado como extrativismo. E ao longo dos anos, a gente pôde observar que a maneira com que esse extrativismo passou a ser feito, ele vem modificando muito, né? Porque o que os índios fazem, o que os índios faziam, o que essas populações indígenas, essas populações tradicionais do Brasil faziam e ainda fazem para a sobrevivência, é uma forma de extrativismo. Só que se a gente for parar para pensar, não é a mesma forma de extrativismo que as indústrias fazem. Né? Essas indústrias de extração, por exemplo, uma indústria de mineração, uma indústria de minério de ferro. Porque se a gente for pensar nessa ideia de extrativismo como eu coloquei, que qualquer coisa que seja extraída da natureza pode ser classificado como extrativismo, isso está correto, mas tem diversas formas de extrativismo. Né? Se a gente for pegar uma linha do tempo, de como que esse extrativismo foi feito de antigamente até hoje em dia, isso com certeza vai se modificando, né? E a gente, eu vou aumentar aqui a tela para eu poder usar o recurso de marcar no quadro, tá? A gente já conseguiu ler o que está escrito aqui, ó, né? É uma atividade responsável pela retirada de recursos naturais do ambiente, como madeira, minério e alimentos. Vou aumentar aqui a tela. Ok. Fica mais fácil, eu tenho esse recurso aqui, ó, de usar a caneta para poder desenhar. Beleza. Eu coloco aqui a palavra subsistência, né? Que é classificado como extrativismo, essa retirada, essa coleta desses materiais da natureza, sendo para subsistência ou não. O que seria subsistência? Vocês têm alguma noção? Já ouviram falar dessa palavra subsistência? Subsistência nada mais é do que a gente coletar o material da natureza que a gente precisa para sobreviver, utilizar esse material para a gente e o excedente, ou seja, o que sobrou dessa coleta, a gente pode trocar com outras pessoas ou vender para outras pessoas, beleza? A gente percebe que esse tipo de extrativismo não é o mesmo tipo de extrativismo feito pelas indústrias, feito pelas siderúrgicas, feito pelas empresas responsáveis, por exemplo, aqui dentro do extrativismo vegetal, essa retirada aqui da
da seringueira para fazer borracha, para fazer papel, por exemplo, né? Esse tipo de extrativismo, o extrativismo de subsistência, ele é visto em populações tradicionais, como os indígenas, por exemplo, como os quilombolas, por exemplo, né? Então, eles retiram da natureza, eles retiram o que eles precisam, somente o que eles precisam para sobreviver, e caso sobre alguma coisa, eles trocam com outras populações, com os vizinhos, ou eles vendem essas coisas para os vizinhos, beleza? O fim, o intuito dessa retirada não é o lucro, né? O objetivo da retirada desse material da natureza não está sendo somente o lucro nesse tipo de extrativismo. Ok? Isso é uma das principais coisas que a gente tem que diferenciar entre um tipo e outro, beleza? E a gente pode observar aqui no Brasil três tipos de extrativismo, né? O extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Como o próprio nome já diz, é muito óbvio, né? O extrativismo animal é a retirada de recursos da natureza através dos animais. Eu coloquei aqui uma imagem, por exemplo, a pesca. Né? A pesca é um tipo de extrativismo animal. Por exemplo, criação de abelhas é um tipo de extrativismo mineral. As pessoas criam abelhas para poder retirar o mel dessas abelhas, né? Aqui o vegetal e aqui o mineral com a imagem de uma mina, provavelmente onde é feita a retirada de ferro, né? Minério de ferro, na verdade, ainda não se transformou em ferro. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, ok? Vou passar aqui o quadro. Esse extrativismo, esses três tipos de extrativismo, a gente vai começar a falar aqui hoje sobre o extrativismo mineral no Brasil, né? As terras brasileiras, assim, elas são reconhecidas tanto nacionalmente como internacionalmente como um território, assim, muito rico em fontes minerais. A gente é responsável por grande parte da produção de minério de ferro do mundo, né? As pessoas que estudam sobre o solo, sobre o minério, sobre essa parte mais física do planeta, são os chamados geólogos. Né? E esses geólogos, eles estimam que aqui nas terras brasileiras a gente não explorou nem 2% de toda essa riqueza mineralógica que a gente tem. Ou seja, a gente mesmo explorando muito, ainda tem muito para ser explorado. Né? E a gente classifica esse extrativismo mineral como um recurso essencial para a indústria e fabricação de inúmeros bens de consumo. Se eu olhar aqui ao meu redor, por exemplo, meu celular tem um monte de peça aqui dentro que foi feita com algum tipo de liga metálica, né? Não necessariamente ferro, mas pode ser aço, pode ser alumínio, pode ser qualquer coisa que venha dessa extração do minério de ferro. Depois de modificada, essas peças são usadas, por exemplo, para fazer celular, para fazer as peças que vêm aqui dentro do meu mouse, para fazer tudo. Tudo que é de metal, essas matérias são retiradas nessas jazidas, né, nessas minas de minério de ferro. Só que a gente tem que lembrar também que essa atividade ela é uma atividade com grande potencial de causar danos à natureza e às pessoas. Né? A gente vai poder lembrar de alguns acontecimentos que ocorreram aqui no Brasil nos próximos slides relativos a isso. Aqui eu trago para vocês, eu trouxe para vocês um mapa do território brasileiro, mostrando onde estão as principais fontes de minérios aqui no Brasil. Eu vou botar aqui a canetinha, vou colocar de cor vermelha. Por exemplo, aqui onde a gente mora aqui, ó, estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma leitura desse mapa aqui e ver o que ele está querendo mostrar para a gente, né? Porque em geografia a gente utiliza muito os mapas, mas a gente também tem que saber interpretar, né? Não adianta a gente pegar essa imagem aqui, eu falar um segundo e a gente já passar para o próximo. Acho que é de muita importância a gente prestar atenção no que esse mapa está querendo mostrar para a gente, né? Todo mapa ele precisa de um título, né? Se eu só olhasse esse mapa aqui,
e vai ter dificuldade de entender o que ele está querendo dizer. Por isso que ele precisa desse título. Ele é um mapa dos recursos minerais do Brasil. Beleza? Todo mapa também ele precisa de uma legenda. O que é a legenda? É essa parte aqui do lado, ó, que ele vem mostrando o que cada cor do mapa quer dizer. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no estado onde a gente mora, que cor que está aparecendo aqui? Ó? Que cor que está aparecendo? Eu estou vendo aqui a cor marrom. Aí, para isso que serve a legenda. A gente vai lá na legenda e busca o que está querendo dizer essa cor marrom. Então, ó, aqui não tem marrom desse lado, né? Aqui a gente está falando dos minerais metálicos, porque tem os minerais metálicos e os minerais não metálicos. Ó, os minerais não metálicos. Ah, aqui, ó. Ó a cor marrom aqui. Está mostrando que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma extração mineral uma extração de minerais não metálicos. E o nome desse mineral não metálico abundante aqui no Rio de Janeiro é o sal marinho. Vocês já foram para a região dos lagos, ali para a região de São Pedro da Aldeia, Jeribá, Cabo Frio, Arraial do Cabo, que muitas vezes na estrada a gente tem aquelas salinas do lado, a gente consegue observar nessa paisagem muitas salinas, né? É uma região do estado do Rio de Janeiro onde a gente tem muita produção de sal marinho, beleza? Aqui, ó, se a gente for olhar todo o território brasileiro, a gente pode ver que por todo o território tem algum tipo de extração de algum recurso mineral. Isso faz a gente lembrar do slide anterior, né? Que o Brasil ele é muito rico em recurso mineral. E olhando aqui para o nosso estado, a gente vê que o principal é o sal marinho, beleza? Outra coisa que a gente tem muito aqui no Brasil é o ferro, né? Ferro aqui está em vermelho, olha só. Vermelho aqui, ó, bem aqui. Vou puxar a seta aqui para vocês verem. Ó. Na região de Minas Gerais. Tem muito ferro aqui também, olha. Na região qual? Região norte do Brasil, beleza? Ou seja, esse mapa aqui está mostrando como é que está distribuída esses recursos minerais no território brasileiro, ok? Dando continuidade aqui, vamos começar a falar sobre as principais jazidas brasileiras, né? Mas que palavra diferente? O que são jazidas? Eu coloco aqui a definição de jazida. Jazida mineral é uma concentração local de uma ou mais substâncias úteis que têm um valor econômico, seja na superfície ou no interior da terra. Ou seja, eu estou num trabalho de campo, eu estou lá pesquisando, ainda não descobri que tem uma jazida ali. Levo outras pessoas, outros pesquisadores, outros geólogos, geógrafos para fazerem essa pesquisa e com os equipamentos eu vejo que naquela região ali tem muita concentração de ferro no solo. Ou seja, então eu descobri que aquela região é uma jazida mineral. Porque ó, tem uma concentração naquele local de uma substância útil e que tenha valor econômico, ou seja, eu consigo vender aquela substância, ela tem um valor econômico para mim ou para a empresa, beleza? Então, quando a gente fala é uma jazida mineral, o que eu quero dizer com isso? É um local que tem uma grande concentração de mineral. Que mineral pode ser esse? Podem ser inúmeros minerais. Pode ser, como o exemplo do Rio de Janeiro, sal marinho, pode ser ferro, pode ser ouro, pode ser bromo, pode ser diamante, pode ser uma infinidade deles, né? A primeira jazida que a gente vai falar aqui na nossa aula é uma chamada quadrilátero ferrífero, que é uma das principais jazidas de exploração de minério de ferro no Brasil e no mundo, certo? Nessa jazida nessa jazida chamada quadrilátero ferrífero, que ela fica no estado de Minas Gerais, certo? Produz cerca de metade de todo o minério de ferro do país. Lá num pedacinho de terra em Minas, produz metade de todo o minério do país.
E uma coisa que a gente tem que lembrar também, que quando a gente está extraindo esse minério de ferro do solo, ele já não sai ferro. Ele é um pó que precisam de indústrias, precisa de tecnologia para transformar aquele minério de ferro no ferro, por exemplo, no aço, no alumínio e em tantos outros derivados desse minério de ferro. E para isso, para a gente poder transformar esse minério de ferro em outros produtos, a gente precisa. Cadê? Aqui, ó. Precisa de usinas siderúrgicas. Beleza? O nome dessa indústria de transformação do jazido de ferro em materiais complementares se chama usina siderúrgica, ok? E como nessa região aqui do quadrilátero ferrífero é uma região muito rica em minério de ferro, muitas usinas siderúrgicas foram criadas nessa região para poder, o que a gente chama de beneficiar esse minério, para poder transformar esse minério de ferro e para poder ter um valor comercial melhor, certo? Porque assim, se a gente extrai 1 tonelada de minério de ferro, ele vai ter um valor comercial. Se a gente pega essa 1 tonelada de minério de ferro e transforma, por exemplo, em aço, o dinheiro que essa empresa vai ganhar nessa transformação vai ser muito maior do que se vendesse 1 tonelada de minério de ferro. Por isso que é importante também não só a gente ter indústrias que retirem o minério de ferro do solo, mas também a gente ter indústrias que beneficiem esse minério de ferro, para a gente poder chamada de gerar valor agregado ao produto. E a gente pegar um produto que vale pouco e através da tecnologia dessas indústrias a gente transformar esse produto e fazer com que ele valha mais, certo? Isso em termos econômicos, para a economia do país é muito melhor, beleza? Então, a gente falou aqui que nessa região do quadrilátero ferrífero, em que fica onde? Em Minas Gerais, é uma região muito rica em minério de ferro e em tantos outros minérios, beleza? E para a gente poder beneficiar esse material retirado da natureza, a gente tem umas indústrias que chamam usinas siderúrgicas, ok? Aqui, ó, para a gente poder se orientar onde fica esse quadrilátero ferrífero, eu trago uma imagem do mapa do Brasil e é como se eu estivesse dando um zoom. Aqui, ó. Pego o mapa do Brasil, dou um zoom nele e chego aqui em Minas Gerais, beleza? Ó, aqui, ó. Minas Gerais, terra do pão de queijo. E aí, ó, o quadrilátero ferrífero está dentro do estado de Minas, nesse quadradinho aqui, certo? Macau, quadrilátero ferrífero. Aí, mais uma vez, eu dou um zoom nesse mapa e chego nesse mapa aqui, ó, do lado direito. Ó. Nesse mapa do lado direito, com mais um, aí eu já consigo começar a ver o nome dessas cidades que estão ao redor desse quadrilátero ferrífero e onde é retirado todo esse minério de ferro. Vocês se lembram dessa cidade aqui, ó, Mariana? Aqui não está no mapa, mas mais ou menos aqui assim, ó, tá a cidade de Brumadinho, que passando aqui pro outro slide, a gente começa a relembrar desses grandes problemas ambientais e sociais que foram causados pela mineração no Brasil, né? Porque não adianta a gente falar só do lado bom, que é promoção da economia, a gente conseguir vender produto, a gente conseguir se colocar no mercado internacional, a gente poder ter competitividade com os outros países, poder não só precisar comprar esses produtos, mas também a gente conseguir vender para a gente melhorar a nossa economia, isso é muito bom. Só que tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade social e ambiental, né? Então, a gente vai começar também a falar um pouco sobre os problemas ambientais e sociais causados, assim, provocados por essa extração mineral, né? Voltando aqui o slide, a gente vê que esse quadrilátero ferrífero, toda essa área aqui, que é uma das principais áreas de extração de minério de ferro
e de outros minerais do Brasil, a gente vê aqui coincidentemente, ó, a cidade de Mariana e aqui de Brumadinho ficam dentro desse espaço. E se a gente for pegar umas reportagens para a gente tentar lembrar o que já aconteceu nessa região, fica muito claro para a gente ver, para a gente entender a grande necessidade disso ser feito com muita responsabilidade, porque são coisas muito importantes que estão sendo envolvidas nessa extração. Né? São vidas, são pessoas que moram próximas dessa jazida mineral, são pessoas que moram próximas, são florestas, são rios, é um meio ambiente muito rico ao redor dessa jazida mineral e que tem que ser sempre visto com muito cuidado e muita responsabilidade. E infelizmente, nos últimos anos, o que a gente tem percebido historicamente aqui no Brasil, que a gente percebe que essa extração mineral ela não é feita da maneira correta, não é feita da maneira como deveria ser feito, porque parece que só se preocupam, essas empresas só estão se preocupando com o lucro, né? Com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas, com a saúde do meio ambiente, com isso tudo, pelo que a gente vai observar aqui, nesses trechos de reportagens que eu coloquei, parece que não é tão importante assim, né? Eu trago aqui, ó, uma reportagem, vou ler aqui para vocês. Ó. Há 3 anos, o rompimento da barragem de Mariana causou maior desastre ambiental do país e matou 19 pessoas. Outra reportagem, essa aqui, ó. Estamos presos naquele dia. Um ano após o rompimento da barragem de Brumadinho, os impactos duradouros da tragédia. Né? Eu trago essa imagem aqui, ó, de uma das barragens que se romperam. Né? Isso aqui é o que eles chamam de barragem de rejeitos. Né? Toda essa área aqui que parece pequena, mas é absurdamente grande. Isso aqui fica no meio de uma montanha. Quando a gente fala a barragem de rejeito da mineradora se rompeu. O que é isso? Que a gente vê essas imagens aqui, ó, com esse senhor, aqui tem o nome dele, ó, o Hélio Murta. A gente vê essas imagens aqui com muita lama, com muita tragédia, com muita gente sendo afogada pela lama, perdendo tudo na lama, porque a barragem de rejeito se rompeu. A barragem de rejeito da mineradora se rompeu. Mas o que é isso? O que é uma barragem de rejeito? Vocês lembram que, há uns minutos atrás, eu falei sobre que quando a gente pega um minério de ferro na natureza, ele não é utilizado daquela forma para se fazer ferro, para se fazer aço, para se fazer alumínio. Ele precisa passar por um processo. Esse processo que o minério de ferro passa para ele poder ir para outra indústria, para usina siderúrgica, ele é um processo que muitos elementos químicos são colocados juntos desse pó do minério de ferro, para a gente poder utilizar ele numa próxima fase. Muito elemento químico é utilizado. Parte dessa mistura desses elementos químicos com o minério de ferro não são mais úteis para a mineração, para essas indústrias siderúrgicas. Então, o que se faz? Se aquela misturada de um monte de elemento químico e minério de ferro que não está sendo mais útil para a indústria, como é que eu faço? O que eu faço com isso? Eu coloco nessas barragens de rejeito, né? Que são nada mais do que grandes piscinas com rejeitos químicos, com produtos químicos, com minério de ferro, com lama. Porque se a gente olhar rápido aqui, para essa imagem, com um olhar desatento, a gente vai achar só que é uma água com lama. Só que não é. É uma água com lama e com uma quantidade absurda de produto químico. Beleza? Eu coloco aqui, ó. As barragens de rejeito servem para que tudo o que não será aproveitado após o beneficiamento possa ser reservado. Uma mistura de lama com muitos produtos químicos nocivos ao meio ambiente. Então, minha galera, a gente está olhando aqui uma piscina
de coisas absurdamente nocivas ao meio ambiente, ao ser humano, à natureza, tudo, certo? Será que é seguro fazer isso? Será que dá certo? Será que deu certo? A gente, se parar para pensar, a gente pode olhar um pouquinho só para o passado e perceber que não deu certo. A gente traz aqui uma imagem um pouco triste, mas muito chocante, de casas de uma cidade que foi completamente destruída quando essas barragens de rejeitos se romperam. E tudo isso aqui, ó, toda essa sujeira que está aqui, toda essa sujeira que está aqui atrás, em cima da floresta, porque aqui era uma floresta antes, não é só lama. É uma mistura de lama, minério de ferro e produtos químicos altamente nocivos para o meio ambiente. Isso é muito grave, muito grave. Eu trago mais uma reportagem aqui, ó. Um ano após a tragédia da Vale, Vale é o nome da empresa responsável por construir e por extrair esse minério de ferro, por construir essas barragens de rejeito e por administrar e por vender, por extrair todo esse minério de ferro. Essa empresa se chama Vale. A responsável por isso é a Vale. Tá? Um ano após a tragédia da Vale, dor e luta por justiça unem famílias de 259 mortos e 11 desaparecidos. Ou seja, tem gente que até hoje não foi achada nesse mar de lama. A família até hoje não conseguiu enterrar essas pessoas, esses entes queridos, né? E outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando aqui sobre esses problemas ambientais e sociais provocados pela extração mineral, é que não só existiam, né, no país aquelas duas barragens, a barragem de Brumadinho e a barragem de Mariana, que ficaram tão famosas uns anos atrás, quando se romperam e mataram tantas pessoas e mataram tantos animais e poluíram tantos rios, tantas florestas, com esse poder de destruição absurdo. Aqui, essa reportagem diz: Vale eleva o nível de emergência de barragem em Ouro Preto. E olha só a data disso aqui, ó, 2020. Mês 4 de 2020. Isso foi há um mês e meio atrás. A Vale, a empresa responsável, ela tem inúmeras, igual essas duas barragens que se romperam, tem inúmeras, tem centenas de barragens que estão próximas a serem rompidas também. Ou seja, tem desastres iguais ou maiores que podem acontecer a qualquer momento. Daqui a 10 segundos, por exemplo, pode outra barragem se romper e morrer um tantão de gente. E essa outra reportagem aqui do lado, ó. As 50 barragens em alto risco que mantêm a bomba relógio de mineração em Minas. Ou seja, a Vale tem mais de 50 barragens que podem ser rompidas a qualquer momento. A qualquer momento podem ocasionar desastres iguais ou muito maiores do que esses dois que ficaram tão famosos como Brumadinho e Mariana. E essa aqui, ó, eu trago aqui a logomarca da Vale, né? Essa aqui é a empresa mineradora responsável pela administração e manutenção das barragens rompidas, né? Ela era uma empresa estatal. O que é uma empresa estatal? Era uma empresa administrada pelo governo, né, pelo Estado brasileiro. E só que no ano de 1997 ela foi vendida para iniciativa privada, ou seja, pessoas, empresários compraram essa empresa do governo e a partir desse momento eles que são os responsáveis pela administração, pela extração, enfim, por toda a empresa, ok? Aqui eu trago umas coisas assim que me chocaram quando eu fiquei sabendo disso, quando eu li essas reportagens, né? Documentos da Vale apontam que a empresa sabia dos riscos em Brumadinho desde 2017. A Vale falou que foi um acidente, né? Só que acidente por essas duas reportagens aqui, que eu vou mostrar para vocês, parece que não foi. Me parece que foi algo que eles já sabiam,
como os documentos da própria Vale apontavam isso. Eles já sabiam desse risco de rompimento da barragem e nada fizeram. Não fizeram absolutamente nada para tentar reverter isso, para tentar fazer com que fosse mais seguro morar ao redor dessa barragem, né? E aqui uma reportagem do G1 da Globo que diz: entenda como funciona a barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho. Aí aqui, ó, eles são bem claros. Método de alteamento a montante, isso não importa, no qual se constroem degraus com o próprio material de rejeito, é o mais simples e também o menos seguro. Ou seja, esse tipo de armazenamento desses rejeitos que a Vale fazia, antes disso, tem inúmeras maneiras de se fazer isso, certo? Tem inúmeras maneiras de se fazer tem inúmeras maneiras de a gente guardar esse rejeito. A Vale escolheu a menos segura e a mais barata. Por que será? Eles queriam provavelmente gastar menos dinheiro com isso, não se importando com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas e com o meio ambiente ao redor. Um pouco complicado isso, né? Colocar o lucro na frente das vidas e do meio ambiente. Então, a gente tem que se questionar sempre, a todo momento, será que vale a pena a gente explorar tanto o meio ambiente da maneira com que a gente faz, sem se preocupar com as vidas e com o próprio meio ambiente? Fazendo dessa forma com que é feito, será que a gente vai conseguir fazer isso ainda por muitos anos? Ou esses recursos vão ficar cada vez mais escassos, os acidentes vão ficar cada vez mais frequentes? É uma reflexão que a gente faz aqui dentro da nossa aula, né? E eu vou trazer para vocês aqui também uma pequena reportagem, cerca de 5 minutos, com os próprios moradores falando como é que foi essa experiência, com os próprios moradores explicando para a gente como que foi vivenciar essa tragédia, esse crime ambiental que ocorreu alguns anos atrás aqui no Brasil e que infelizmente podem ocorrer mais a qualquer momento, porque muitas barragens como essa, dentro daquele quadrilátero ferrífero que a gente mostrou, né, que é um dos principais locais de extração de minério no Brasil, assim como a Vale tem, como tinha, né, Brumadinho e Mariana, tem inúmeros outros. Inúmeros outros. E como eu mostrei aqui na reportagem, olha, 50 barragens nesse momento, agora, estão em risco de se romper e matar muito mais pessoas e destruir muito mais o meio ambiente. Então, agora a gente vai assistir esse vídeo e tentar entender um pouquinho pela visão de quem passou por isso, como é que foi isso tudo. Beleza, gente? Até mais.